E aí, Berianos? Hoje é João 3, eu estou muito ansioso, é muito incrível João 3. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada, é Jesus falando com Nicodemos, um ex-religioso, um ex-fariseu. Então, vamos embarcar, presta atenção que hoje é lindo, toda a palavra é linda e maravilhosa, mas hoje é um capítulo muito maravilhoso. Prazer, meu nome é Gustavo, sejam todos bem-vindos aos Bereanos, aqueles que leem a palavra, aqueles que analisam a palavra e aqueles que amam a palavra para a glória de Deus. Então, solta a vinheta, editor João 3, os Bereanos, vamos! E aí, Bereanos, João 3, maravilhoso, para a glória de Deus, vamos lá. Todos dizem que é o tema central da Bíblia, esse capítulo. Então presta atenção, deixe Jesus falar com você, para a glória de Deus. Antes da gente iniciar a palavra, eu gostaria de contar apenas dois testemunhos rápidos que aconteceu comigo. Essa semana teve uma ventania aqui em São Gonçalo, não sei se teve também, se você é de outra cidade que está assistindo. Rapaz, caiu um pedaço de madeira, tava com o carro estacionado no mercado, no para-brisa. Se não cai no para-brisa do meu carro, ia acertar um senhor que poderia machucá-lo até levado a óbito, aonde bateria nele, que veio com tanta força que quebrou o para-brisa. E eu glorifico a Deus que muitas pessoas poderiam reclamar, bateu no meu carro, gasto. Glória a Deus que o carro estava ali, bateu no meu carro e eu tive, a grande, para a glória de Deus, a grande oportunidade de ter o meu carro ali para salvar aquela pessoa. E o mercado ainda pagou o para-brisa, para a glória de Deus. E eu fiquei muito feliz de ajudar ali no livramento daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem se ligou, mas foi um grande livramento que eu pude, proporcionar pela graça de Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor ali naquele momento. E depois desse teve um livramento que o Senhor me deu. Eu estava andando de bicicleta e aí eu estou fazendo entregas, e aí o que aconteceu? O meu guidão, ele saiu uma porca, e aí a roda, isso já na bicicleta, a roda, ela ficou mole, e eu virava o guidão e a roda ia para onde ela queria. E graças a Deus que isso aconteceu quando ela estava parada, eu ia manobrar. Que se eu estivesse em velocidade, eu poderia cair e me machucar feio. E glória a Deus que aconteceu quando eu estava parado. E nós vemos o quanto o nosso Deus é maravilhoso, é perfeito, nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos dá grande livramento. E ainda enviou um anjo para mim, o Vaguinho, que eu tinha que voltar para a loja ainda. E aí o Vaguinho foi lá, me ajudou, glória a Deus. E também queria agradecer ao Vaguinho por isso. Obrigado, Vaguinho, que Deus abençoe. E vamos para a palavra, para a glória de Deus. João 3 é maravilhoso. Pede, fala, Senhor, fala comigo agora, não só hoje, mas para sempre, porque é lindo demais. Vamos para palavras, vamos para a palavra. Pega a sua Bíblia. Sem mais delongas, João 3, vamos ler até o 21. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça ou morra,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Agora nós vamos aqui esmiuçar um pouquinho, porque que palavra linda! Então vamos lá, 2 pontos que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá! Então, irmãos, vamos lá, vamos esmiuçar aqui um pouco o texto. Que texto maravilhoso, que texto lindo. Coloca aqui nos comentários o que você achou, o que chamou sua atenção, o que Deus falou profundamente no seu coração. E eu vou falar aqui algumas coisas que eu gosto muito, que chamam muita atenção. Vamos começar aqui com Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Quem era Nicodemos? Então, Nicodemos era um religioso da época, ele era da religião dos fariseus. E quem eram os fariseus? Eram os religiosos que acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, a lei de Moisés. E eles criam não só nos 5 primeiros livros, que foram escritos por Moisés, e também eles criam na tradição oral deles, a tradição judaica, que era a tradição que eram passados, tradução não, a tradição oral, que eram passados de pai para filho, passados, por isso, né, se diz tradução oral, e eram os costumes judaicos da época que iam ser passados de geração em geração. E fariseu quer dizer separados, ou seja, eles eram bem zelosos com aquilo, eles eram bem sérios com o que eles criam, porém, eles eram religiosos. E a primeira coisa que Jesus vai fazer, né, com Nicodemos é falar: você tem que nascer de novo. E o engraçado que Nicodemos, se nós vermos no versículo 2, ele diz: foi ter a noite com Jesus. E o ter de noite foi por quê? Para que os seus amigos da religião, né, os fariseus, não enxergassem ele falando com Jesus, porque poderia sair mal para ele, não poderia pegar muito bem, porque ele era um dos principais dos fariseus, né? E Jesus vai dizer aqui: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Então ele foi ter de noite para ter assim, né, o pessoal não ver ele. Interessante, né? Mas ele estava interessado em falar com Jesus. Por quê? Porque ele viu que Jesus, ele não era um homem, né, um formador de uma religião, igual temos diversas religiões aqui. Mas Jesus era enviado de Deus. Olha só o que vai dizer no versículo 2. Olha que lindo. Este, falando de Nicodemos, foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, né, Nicodemos, por mais que ele seja religioso, ele viu que Jesus tinha algo a mais, que Jesus era o próprio Deus. Hoje nós conseguimos ver claramente, para a glória de Deus. E ele fala, e Jesus já vai na lata. Jesus já chega para Nicodemos e já começa já, para a glória de Deus, a falar: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Pode voltar ao ventre? Aí Jesus fala: não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. Então aqui o que Jesus está falando? Eu vou ser bem breve: religião nenhuma salva. É necessário nascermos de novo. E qual foi o padrão que Deus instituiu através da sua palavra para que sejamos salvos? Jesus Cristo. Então é necessário... então você quer me dizer que religião nenhuma salva? Não, religião nenhuma salva. O que quer dizer religião? A palavra religião quer dizer religação. Como que nós podemos nos religar com Deus? Deus fez um padrão, deixando Jesus vir à Terra,
nascendo através da Virgem que nós vimos, e ele é o padrão para a salvação do ser humano. Então, nenhuma religião salva, porque religião é feita por seres humanos, mas Jesus foi a religião feita por Deus. A palavra vai dizer que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, eu estou falando para você, caso você tenha alguma religião que não é Jesus, é necessário a você nascer de novo, é necessário a mim nascer de novo se eu não tiver Jesus. E ele está falando, olha o versículo 14, Jesus vai dizer, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer aqui para Nicodemos? Moisés levantou uma serpente para que o povo olhasse para a serpente e seja curado. Isso ele está dizendo o quê? Assim como o povo olhou para a serpente no deserto e foi curado, é necessário que vocês não olhem para a religião, não olhem para a tradição humana, não olhem para que os seres humanos querem fazer de forma errada, como que vocês vão ser salvos, mas olhem para mim. Assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para quê? Para qual motivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é a verdadeira religião. Jesus ele veio para nos dar a vida eterna. Evangelho quer dizer boa notícia. E a boa notícia é qual? Que estávamos condenados. Mas Jesus veio e morreu naquela cruz, foi levantado. Aqui ele está dizendo também, quando ele fala foi levantado, é que ele foi levantado no madeiro, morreu, deu sangue por nós para que possamos ser salvos. E agora vai começar o evangelho do versículo 16 ao 21, e olha como o evangelho é lindo, olha só como Jesus nos amou. A Bíblia fala que nós amamos a ele, a Jesus, porque ele nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro. Romanos vai dizer que éramos pecadores e Jesus ainda nos amou quando éramos pecadores. Olha que lindo. Vamos lá, versículo do 16 ao 21. Porque Deus, aqui Jesus ainda falando com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu parar aqui. Muitas pessoas falam, você fala de Jesus para me condenar. Não, todos nós já nascemos condenados. Todos nós já nascemos em pecado. E Jesus ele não veio nos condenar. Jesus veio nos salvar. Nós já nascemos condenados. O que eu faço para ser condenado? Nada, você já nasce condenado. E Jesus veio para nos salvar. O evangelho é a boa notícia que há salvação e muitos rejeitam isso. Mas Jesus continua dizendo, há salvação para mim e para você. Somente que? Na religião não, em Jesus. Versículo 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Gustavo, como que eu faço para seguir a Jesus? Primeiro você se arrepende. Mas eu faço mal, se arrependa. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a sua cruz. A salvação, eu tenho que fazer o que para ser salvo? A salvação é de graça, é pela fé, por meio da palavra. Você creu nessa palavra que Jesus ele morreu por você? Agora é só você seguir a palavra, examinar as escrituras, assim como eu já falei, siga o padrão que Deus deixou, que é a Bíblia, siga Jesus. E aí o Espírito Santo vai te moldando. E eu falei que o Vaguinho, no início do vídeo, ele me ajudou. Eu falei, Vaguinho, muito obrigado. E ele falou, rapaz, para tudo tem jeito, só não tem jeito para uma coisa, para a morte. Eu falei, mas rapaz, tem jeito, rapaz? E foi engraçado, eu falei, claro que tem jeito para a morte, Vaguinho. Jesus é o evangelho, é a boa notícia. Eu queria finalizar com você, isso é a boa notícia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não morra,
mas tenha a vida eterna. É mais importante que dinheiro, é mais importante que seus status, é mais importante que sua casa, é mais importante que bens materiais, é mais importante que tudo. O Evangelho é a salvação de todo aquele que crê e vive conforme Jesus falou. Ah, Gustavo, eu tenho que mudar? Eu tenho sim. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, mas essa é a mensagem de amor de Jesus. Ele nos ama e se entregou por mim e por você e por todo o mundo, por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, conforme diz a palavra, que vive como ele, creia e tenha a vida eterna. O que eu estou querendo dizer? Um dia todos nós vamos morrer, e a morte quer dizer passagem. Morte não é o fim, é uma passagem. E existem dois caminhos para o ser humano: ou a salvação ou a condenação. Como eu falei, nós já nascemos condenados, e Jesus ele nos dá, por meio do Evangelho, por meio da sua morte, a salvação. E eu finalizo com o versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus te ama e quer a sua salvação. João 3, os bereanos, Deus abençoe, glória a Deus!